A Tencent é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Avaliada na casa de $500 bilhão, ela é sem sombra de dúvidas a maior empresa chinesa listada em bolsa, tendo dominado não só o mercado de tecnologia da China, mas também tendo vários outros investimentos pulverizados no mundo todo. E além de ter adquirido diversos estúdios de games responsáveis pela criação de jogos marcantes como o LoL e o Crossfire, hoje o maior produto da empresa para o seu público chinês é o super aplicativo chamado de WeChat, um aplicativo ultra poderoso que faz tudo o que você precisa, só que com um pequeno detalhe que todo mundo que usa ele é monitorado de perto pelo governo chinês. Eu sou o Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Tencent. No final da década de 90, a China era um país completamente diferente da potência econômica que a gente conhece hoje. O êxodo rural para as grandes cidades ainda estava acontecendo, e o país estava num processo sem volta de se tornar a fábrica do mundo. Nessa época de transformação da China, uma das coisas que mais se destacou foi o surgimento das primeiras companhias de tecnologia ligadas à internet. Embora a internet não fosse algo exatamente novo se você for parar para analisar quando que ela surgiu nos Estados Unidos, foi só no final da década de 90 que as pessoas comuns passaram a ter acesso a essa tecnologia. Muitos caras excepcionais começaram a abrir seus próprios negócios nessa época, tentando criar utilidades que explorassem ao máximo o potencial dessa tal internet. A grande maioria desses negócios não tinha nem pé nem cabeça, e iriam quebrar em pouco tempo, mas entre os poucos vencedores estariam criadores de gigantes como a Google e o Facebook. E na China, tivemos o nascimento da Tencent, a gigante do ramo de tecnologia, que no seu início surgiu de uma forma super tímida como um aplicativo de mensagens. A empresa foi criada por Ma Huateng, um jovem de 27 anos que, junto com outros 4 sócios, conseguiram levantar uma grana em um fundo de investimentos para abrir sua própria startup, em 1998 na cidade de Shenzhen. Ma Huateng sabia que iria precisar em algum momento contar com investidores estrangeiros para investir na sua startup. E seguindo um costume do empresariado chinês, ele adotou um apelido que seria mais fácil para se pronunciar na América: Pony Ma. Pony Ma seria um dos responsáveis pela criação de um dos maiores impérios tecnológicos da China. Mas curiosamente tudo isso começou com um produto que era uma cópia descarada de um outro aplicativo americano. Durante o oba-oba do finalzinho dos anos 90, onde todas as empresas de tecnologia americana decolavam e se alavancavam cada vez mais, a China encarava uma realidade digital brutal. Apenas 0,1% da população tinha acesso à internet. As conexões de escadas custavam $2 a hora, o que dava quase um dia do salário médio chinês. E alguns dos serviços ocidentais como o ICQ, um dos primeiros aplicativos de mensagens instantâneas, travava constantemente na Ásia. Foi nesse cenário que Pony Ma identificou alguns problemas cruciais no ICQ, problemas que iam além das limitações tecnológicas. O aplicativo era lento na China porque enviava dados sem compressão, e além disso ele tinha alguns outros problemas menores que desagradavam o público chinês, como o fato dele salvar contatos apenas de forma local e ignorar alguns hábitos chineses bem comuns como o uso massivo de apelidos online. A solução de Pony Ma e da sua equipe foi bastante assertiva, mas meio polêmica. Eles criaram um clone do ICQ chamado OICQ. Esse O na frente seria de Open ICQ. Eles reconstruíram boa parte das funções do chat, adaptando o código para que o aplicativo conseguisse performar melhor no caos que era a conexão chinesa daquela época. A equipe, que na época era liderada pelo cofundador Zhang Zidong, reescreveu todo o protocolo de comunicação do zero. Enquanto o ICQ original usava pacotes de 10 KB, o OICQ conseguia espremer essas mensagens em blocos de 2.8 KB, usando algoritmos de compressão customizadas, fazendo uma otimização surreal para as conexões de escadas da época. Além disso, eles adicionaram 2 recursos que hoje parecem bem óbvios, mas que naquela época não era. Um deles era um servidor na nuvem para salvar contatos, e que sincronizava sua lista de contatos em qualquer máquina que você logasse, algo que não existia no ICQ original. E o outro eram avatares personalizados que os usuários poderiam colocar, como ícones de panda, dragões e figurinhas animadas que acabaram tendo um apelo muito grande com a galera mais jovem. O resultado de tudo isso foi avassalador. O aplicativo foi lançado em fevereiro de 99, e apenas 6 meses depois atingiu 500 mil usuários sem um centavo de marketing. Em contrapartida, o ICQ original estava meio estagnado. Quando os chefões do ICQ viram o sucesso do ICQ, a cópia chinesa deles, ficaram revoltados e correram atrás de processar a Pony Ma e os criadores do aplicativo. A Tencent acabou sendo forçada a trocar o nome do seu aplicativo, que passou a ser chamado de QQ. Reza a lenda que esse nome veio de uma reunião onde a galera estava meio estressada tentando achar um novo nome para o aplicativo, e um dos desenvolvedores ouviu alguém digitando no OICQ. O barulho das notificações do aplicativo parecia com um som duplo de Q, e os caras acabaram optando por esse novo nome. O QQ acabou dominando completamente o mercado chinês, virando uma verdadeira febre conforme mais e mais pessoas iam tendo acesso à internet. E curiosamente, por causa desse sucesso, a Tencent enfrentaria algumas turbulências gigantescas nos próximos anos.
turbulências que quase dariam fim à companhia. O sucesso avassalador do QQ foi uma faca de dois gumes. Enquanto a base de usuários disparava, indo para 2 milhões no ano de 2000, os custos para manter a operação rodando começaram a engolir a Tencent. Cada novo login consumia uma certa quantidade de energia dos servidores. Com pouca gente conversando, isso não seria um problema, mas a Tencent tinha crescido muito além da conta, e os custos para manter o QQ operando redondo começaram a pesar. Além disso, aquela proposta de se armazenar contatos salvos começaram a ser a maldição da companhia. A Tencent precisava de uma sala inteira de máquinas importadas de Taiwan só para poder armazenar esses perfis. O escritório de Shenzhen virou um verdadeiro inferno na Terra. Máquinas fervendo 24 horas, cabos improvisados cobrindo o chão da sala toda, a equipe técnica revezando para conseguir dormir e tentando arrumar um jeito para resfriar as máquinas. E o pior de tudo isso é que não existia nenhuma perspectiva de melhora. O QQ, apesar de ser um produto amado pelos seus usuários, não conseguia fazer dinheiro de jeito nenhum. Ponimá, que ainda tinha os $80 mil no banco, estava tendo que pagar $10 mil por mês só de conta de luz para manter a operação do jeito que estava. Se nada mudasse, em poucos meses o dinheiro do investimento inicial iria acabar e a empresa iria falir. A solução desesperada da Tencent foi bater na porta de grandes corporações para vender o QQ. A proposta, porém, foi esnobada por inúmeras companhias, conforme Ponimá já contou em várias entrevistas. Ninguém acreditava nesse modelo de aplicativo de mensagens gratuitas. Eles viam toda aquela operação como uma forma chique de se queimar dinheiro. Nem os bancos queriam se arriscar a emprestar dinheiro para a Tencent, e a companhia quase encontrou seu fim nessa época. A sorte deles acabou virando quando Lee Sen-chuan, um consultor de Hong Kong que dormia no chão do escritório, teve uma ideia genial. E se eles começassem a vender itens virtuais dentro do aplicativo? Imagens animadas para se ter de ícone de perfil e coisas desse tipo. O aplicativo iria continuar gratuito, mas com esse pequeno plus para quem quisesse comprar uma skin para o seu perfil. A ideia, que inicialmente parecia super boba, acabou se tornando a salvação da Tencent. Com apenas um mês de implementação de skins de dragão em novos fundos de chat, a companhia conseguiu arrecadar $15 mil. Não era um valor estratosférico, mas já pagava as contas fixas da empresa e começava a mostrar uma forma da empresa de conseguir fazer algum dinheiro. Mas naquele momento, apesar de terem um pequeno respiro, eles ainda tinham muitas dívidas de máquinas quebradas e de pagamentos atrasados. Em 2001, Ponimá aceitou um acordo amargo. Ele vendeu 40% da empresa para um fundo sul-africano de investimentos, chamado MIH, por aproximadamente $32 milhões. Acontece que os caras que tocavam esse fundo viam um potencial gigante na Tencent, e ao invés de apenas extraírem o máximo de recursos das microtransações, apoiaram Pony a continuar seu processo de expansão. Eles sabiam que a Tencent tinha um potencial de dominar completamente a China, algo que ficaria bem óbvio depois da abertura do que seria sua operação mais famosa, a QQ Games em 2002. A Tencent poderia ter optado em ficar para sempre no ramo dos aplicativos de mensagem, mas eles sabiam que teriam que expandir e se adaptar se não quisessem ser engolidos pela concorrência. Com os 32 milhões da MIH, Ponimá e sua equipe começaram a expandir a companhia, contratar novas cabeças pensantes e abrir novas divisões na Tencent. Muitos dos contratados eram jovens chineses extremamente inteligentes, que no seu tempo livre faziam o que toda molecada da China fazia naquela época. Viravam madrugadas jogando nas lan houses e nos cybercafés da região. Assim como o Brasil viveu essa febre das lan houses, a China teve sua época onde a molecada se reunia para ficar horas jogando com seus amigos. E um estilo de jogo muito popular naquela época eram os MMORPGs. Enquanto no Brasil o Tibia e o Ragnarok destruíam tudo, na China a febre era o MMO coreano Lineage. O jogo, apesar de ser muito viciante, tinha um problema que todos os MMOs no geral tinham: longas horas de grind para poder aprimorar o seu boneco. Muita gente não queria ficar centenas de horas matando bichinhos fracos para finalmente cair na porrada com outros players. A Tencent, pensando em se inserir nesse mercado de jogos e tentar aprimorá-lo de alguma forma, lançou em 2013 sua divisão de jogos, a QQ Games. Ela era na verdade uma plataforma de jogos casuais que era integrada ao Messenger, onde você poderia jogar partidas rápidas de pôquer ou de xadrez enquanto conversava com outra pessoa. O modelo de negócio dos caras era bastante engenhoso. Eles vendiam por centavos de dólar fichas virtuais adicionais para quem não quisesse ficar farmando, além de vender cosméticos dentro do jogo e status VIP que custavam menos que uma passagem de ônibus. Tudo isso fez com que a receita mensal da companhia pulasse para casa de $1 milhão. Mas a verdadeira jogada de mestre da Tencent aconteceu em 2008. Depois de anos de experiência com microtransações e com o gerenciamento de jogos de partida, a Tencent encontraria o seu melhor produto até então: a menina dos olhos no mundo dos jogos de partida.
A estabilidade trazida pelos micropagamentos do QQ deu à Tencent um fôlego extra para continuar operando, mas Ponymar sabia que eles precisariam emplacar um sucesso ainda maior se quisessem se manter relevantes. Primeiro eles tentaram lançar um MMORPG, mas como a gente já explicou, esse era um modelo bastante saturado para uma galera que já não queria mais ficar grindando. Eles perceberam que teriam que apostar em jogos de partidas curtas ou jogos de turnos se quisessem agradar o público e lucrar com microtransações. Foi nessa época então que vários jogos foram comprados e gerenciados pela companhia. Dois destaques aqui com certeza são Crossfire, um FPS super leve criado na Coreia e adquirido pela Tencent em 2007, e o Dungeon & Fighter, adquirido em 2008, sendo também um estrondoso sucesso. Esse jogo era tão viciante que em 2009 ele atingiu quase 2 milhões de usuários simultâneos, tornando-se um dos títulos mais lucrativos na Ásia. Enquanto isso, Crossfire enchia os bolsos da Tencent de dinheiro com vendas de skins de armas dentro do jogo. Essas experiências ensinaram a Tencent uma lição muito valiosa. O futuro dos games não estava nos mundos infinitos, mas sim nas doses concentradas de adrenalina, nas partidas rápidas que a galera jogava nas poucas horas que tinha disponível depois do trabalho. Foi nessa época que, do outro lado do mundo, um projeto promissor nascia em Los Angeles. Dois estudantes americanos, Brandon Beck e Mark Merrill, tinham fundado uma mini empresa de jogos chamada Riot Games, no ano de 2006. Os dois trabalhavam em um projeto baseado em mods de Warcraft 3, mods que pouco tempo antes tinham originado o aclamado Dota. Desse projeto da Riot nasceria o League of Legends, um dos MOBAs mais famosos do mundo, que iria deixar todos os outros concorrentes comendo poeira. E a Tencent teve um papel fundamental nisso. Ela estava comprando diversas produtoras de jogos naquela época, e embora a maioria delas nunca tenha dado em nada, o tiro foi extremamente acertado quando eles adquiriram 22% da Riot em 2008 por 8 milhões de dólares. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos. Se você acha que dá para ficar rico da noite pro dia aportando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura. E se você ganha seus 15 ou até 50 mil reais por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, aovp.com.br. Clica no link e preencha o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica, tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, mas voltando para a história da Tencent, a dupla de americanos conseguiu finalizar o jogo com esse dinheiro e lançá-lo no ano seguinte. Em apenas 18 meses, o LoL tinha 35 milhões de contas ativas na China, mais do que o World of Warcraft em todo o planeta, e redefiniu os hábitos dos jogadores. Partidas rápidas substituíram o modelo de MMO de vez, e uma nova era do ramo dos jogos de partidas começou. O LoL se provou um tremendo sucesso, sendo provavelmente um dos jogos mais conhecidos e lucrativos do guarda-chuva da Tencent, perdendo naquela época em receita apenas pro Crossfire, que fazia muito dinheiro com skin. A Tencent em 2011 terminaria de comprar a Riot Games, por nada mais nada menos que 400 milhões de dólares. Mas a grande criação da Tencent não seria no ramo dos jogos. O aplicativo que botou a companhia no mapa e tomou a China de assalto nasceria em 2011, e seria o maior acerto da empresa até então. Por volta de 2010, a Tencent estava num dilema. Eles eram donos do QQ, o aplicativo de mensagens que ainda era extremamente popular na China, principalmente entre os mais jovens. Só que o mundo estava mudando. Cada vez mais as pessoas estavam migrando dos computadores para os smartphones. E o QQ, que nasceu como um mensageiro para desktop, não se adaptava tão bem assim para celular. Além disso, eles estavam percebendo uma outra movimentação global. Aplicativos de mensagens de smartphone estavam começando a ganhar força no mundo inteiro. WhatsApp, Viber, Line, todos esses aplicativos começaram a explodir. Ponymar sabia que se a Tencent não fosse se mexer, ela seria atropelada.
Foi então que nasceu um projeto interno chamado de Weixin, que em chinês significa literalmente micromensagem. Diferente do QQ, o Weixin foi desenvolvido do zero num funcionamento 100% pensado para o mobile. O aplicativo foi lançado oficialmente em janeiro de 2011, com o nome de Weixin na China e de WeChat fora dela. A grande jogada do WeChat foi a de ser muito mais do que um aplicativo de mensagens. Logo nos primeiros anos, o WeChat começou a integrar funções que iam muito além das mensagens. Dentro dele você conseguia mandar mensagens de voz, fazer videochamadas, pagar contas, fazer transferências, agendar consultas médicas, pedir comida, pedir transporte ou até fazer a declaração do imposto de renda. O WeChat é basicamente a junção de todos os aplicativos que a gente tem aqui no ocidente, como o WhatsApp, o Uber, o iFood e o aplicativo da Receita, centralizados em um único super app. E assim como a gente tem o Pix aqui no Brasil como a forma mais popular de pagamento hoje em dia, lá na China a forma mais rápida e popular para se fazer essas transações são pelo WeChat. Em 2020, o WeChat tinha mais de 1,2 bilhão de usuários ativos mensais. E curiosamente, diferente de vários outros produtos da Tencent que expandiram globalmente, o WeChat nunca conseguiu replicar o mesmo sucesso fora da China. Isso aconteceu por uma combinação de fatores culturais, concorrências de apps como o WhatsApp e o Facebook, além de várias outras polêmicas relacionadas à censura, falta de privacidade e tretas bem grandes com o governo chinês. É claro que ter um super aplicativo indispensável para qualquer cidadão chinês seria algo que não passaria batido pelo governo da China. Lá eles são muito rígidos com que a população tem acesso ou não, e as liberdades individuais geralmente ficam em segundo plano para o que seria o bem coletivo de acordo com o Partido Comunista. Por um tempo a relação do governo com a Tencent foi até que tranquila, já que o próprio partido se beneficiava da infraestrutura do WeChat para fazer o monitoramento, censura e controle de informações. Só que a partir de 2020 o governo começou uma ofensiva pesada contra as Big Techs, alegando que elas estavam ficando grandes e poderosas demais. O setor de games foi o primeiro a sofrer. O governo passou a chamar os jogos de ópio espiritual e limitou o tempo que os menores de idade poderiam ficar jogando online, no máximo 3 horas por semana. Além disso, congelaram licenças para novos jogos, o que fez com que as ações da Tencent despencassem naquela época. Depois disso, o WeChat entrou na mira. Vieram regras mais duras sobre privacidade, coleta de dados e controle sobre os algoritmos. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A Tencent teve que ajustar suas operações, limitar recursos e colaborar ainda mais com as exigências do Estado. Hoje meio que você sabe que tudo que passa pelo aplicativo do WeChat passa também pela mão do governo chinês. Só que diferente do que rolou com o Alibaba e o Jack Ma, o governo nunca quis desmontar a Tencent. Talvez porque o WeChat é hoje praticamente uma infraestrutura pública dentro da China. O recado do governo chinês para a Tencent foi simples, mas bem forte. Eles podem ser grandes, mas precisam lembrar de quem é que manda aqui. A Tencent baixou a cabeça e aceitou, o que fez com que eles continuassem a operar no mercado chinês. Apesar de todas as polêmicas com o governo chinês, a empresa é vista com muito otimismo por investidores internacionais pelo tanto de operações que ela mantém rodando pelo mundo. O portfólio da Tencent é extremamente diversificado e vai desde aplicativos de mensagens até streamings, jogos, fintechs, serviços na nuvem, inteligência artificial, investimentos em biotecnologia e carros autônomos. O WeChat continua sendo o coração da Tencent dentro da China, funcionando como um verdadeiro sistema operacional da vida moderna dos chineses. E apesar de todo o tamanho e de toda a diversificação da Tencent, mais de 50% da receita da companhia ainda vem dos jogos. Só que jogos que antes eram gigantes no faturamento da Tencent, hoje já não fazem mais tanta grana assim. League of Legends e Dungeon Fighter caíram para a terceira e quarta posição de jogos com maior faturamento da Tencent, ambos na casa de $1 bilhão anual. No segundo lugar, a gente tem o jogo de tiro PUBG, tanto a versão ocidental quanto a versão chinesa, gerando mais ou menos $1,5 bilhão por ano. E em primeiro lugar, a gente tem um jogo mobile chinês chamado Honors of Kings, que não raramente bate na casa dos $2 bilhões por ano. Hoje a receita total da companhia fica em torno de $90 bilhões, com um lucro líquido impressionante de $26 bilhões. Para investir na Tencent, você pode comprar as ações da companhia na bolsa de Hong Kong pelo ticker 0700.
ou via DR na Bolsa Americana pelo ticker TCEHY. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior escola de investimentos e consultoria do país que vai te ensinar a investir de verdade. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!